Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Gênesis, capítulo de número 2. Quero ler com vocês 3 versículos para ganharmos tempo. A palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 2, versos de número 15, 16 e 17. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou repetir o verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estudamos e olhamos muito pouco para Adão, para a história e para a vida de Adão, devido ao seu fracasso. Mas Adão foi a primeira criatura de Deus, né, irmãos? E a criação de Adão, ela foge um pouco à nossa lógica humana, né? Os meios pelo qual Deus criou, que Deus o formou, ele está muito além da nossa capacidade de entendimento, está muito além da nossa ótica humanista, né? E a ciência, ela sempre não só estudou, mas vem estudando muito o homem, né? A ciência, cada vez mais estudando o nosso cérebro, ela vem tendo descobertas, né? E a gente entende, nós cristãos entendemos que, embora que a ciência descubra muita coisa, mas na verdade eles não sabem ainda quase nada, né? Cada vez mais que eles descobrem sobre a área neurológica do homem, eles vão descobrindo segredos e mais segredos e mais segredos, né, sobre o nosso cérebro. Eu digo que nós sabemos porque nós somos seres espirituais, né, irmãos? Somos seres divinos. Deus nos fez divinos. E nenhum de nós somos iguais, né, irmãos? Pode até ter gente parecida com você, pode até ter gente parecida comigo, mas nós não somos iguais. Deus fez cada ser único. Eu percebo isso que quando nós olhamos para trás, e hoje a população mundial, há uma estatística que somos aproximadamente 7 bilhões de seres humanos, né? E interessante que quando Deus cria cada ser humano único, nós vamos perceber que a gente olha para trás e quantas pessoas já se passaram por essa terra, quantas pessoas já vieram, quantas pessoas já morreram, quantas temos hoje, né? E a gente observa e percebe que ninguém se repetiu, né? Nosso DNA, ele é único, ele é exclusivo. Como eu disse aqui, pode ter até gente igual a você, se parecer, mas nós não somos iguais. O nosso DNA é diferente. E Deus, no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Nós vamos observar, irmãos, que, como eu disse, que a criação de Adão foge à nossa ótica humana, porque Deus, ele cria, Deus tem uma ciência própria, uma capacidade peculiar a ele, né, irmãos? A ciência, a capacidade de Deus
Porque quem vai fazer o homem é um ser, é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. E a sua onisciência, ela é tremenda. Deus vai pegar agora pó da terra. Você sabe como é que foi, né? Deus pega o barro, Deus vai mexer com as suas mãos, Deus vai juntar a terra, Deus vai jogar água, Deus vai mexer, e vai, como um grande artesão, construir um boneco, literalmente. E Deus, interessante que ele vai desenhando Adão. Deus vai fazendo minuciosamente, né, tudo aquilo que vai ser vivo e vida para Adão. Deus, com a sua mente onisciente, irmãos, vai pensando, vai usando toda a ciência, vai construindo o corpo humano, vai construindo a estrutura do homem, né? E vai colocando os detalhes específicos da sua estrutura humana. Deus vai fazendo isso e vai fazendo na sua ordem de glória. E Deus ainda, irmãos, quando ele vai formar, construir, ele vai separar 5 órgãos vitais. Quais são? Ele vai fazer os órgãos de comando. Primeiro, o cérebro. Segundo, pulmão. Terceiro, coração, fígado e os rins. São 5 órgãos de comando, não é verdade? Quando a gente olha para essa questão numérica, né, do número 5, eu posso até atribuir aqui que quando a gente vai falar sobre Cristo, né, a gente pode usar até o número 5. Por que essa numerologia? Porque 5 foram os lugares aonde Jesus venceu. Quais são, pastor André? Primeiro, Jesus venceu na manjedoura. Segundo, Jesus venceu no deserto. Terceiro, Jesus venceu no Getsêmani. Quarto, Jesus venceu na cruz. E por último, Jesus venceu no túmulo, ressuscitou para a glória de Deus Pai. Além disso, Jesus também derrama sangue em 5 lugares. Você vai observar Jesus derramando sangue. Quando ele foi circuncidado com 8 dias, Jesus derrama sangue. Segundo, ele derrama sangue no Getsêmani, o sangue vai cair no jardim. Terceiro, ele vai derramar sangue na coroa de espinho. Vai ter sangue também. No chicote, quando ele sofre o castigo, também vai ter sangue. E por último, na cruz, vai ter sangue derramado. Os 5 continentes criados também são 5, não é verdade? Então o homem passa a ter esse número, essa importância, um número de vitalidade, um número sobre todas as coisas. E quando a gente olha para essa questão, irmãos, de comando, é interessante porque eu estava observando isso aqui, estudando isso, e quando você olha para o interior do homem, para a sua estrutura, você pode, por exemplo, pegar os rins, né? Quando você tira os rins do homem, o homem não vai viver, ele tem que ter pelo menos um. Você tira os pulmões, não vive, você tem que botar o pulmão. Tirou o coração, não vive, ele tem que ter coração, né? Tirou o fígado, ele não vive, tem que ter. E esses 4 aqui citados, eles são substituíveis. Mas o cérebro, ele é único, né? Não existe transfusão de cérebro, é único. Então Deus, quando vai formar Adão, ele vai formar Adão de uma forma muito especial. E observe ainda que o salmista, no Salmo 8, verso 5, ele vai dizer assim: Deus nos fez um pouco menor do que ele, e nos coroou de glória e de honra. Então, quando Deus está fazendo aquele boneco, é interessante porque Deus, ele é como se estivesse ali com as suas mãos, segurando ali aquele boneco, né? E quando você segura algo, quando você larga, se chegar alguém para fazer um exame minuciosamente, ele vai buscar ali, vai ver que as suas impressões digitais estavam nele, vai saber que é você. Olhe para mim, Adão tinha as digitais de Deus dentro e fora dele. As marcas das mãos de Deus estavam em Adão. E é por isso que o inimigo de nossas almas, ele nos detesta, irmãos. Por quê, pastor André? Porque nós temos as digitais de Deus em nós.
as mãos de Deus em nós, aleluia, porque é Deus que faz a gente, irmãos, é a mão de Deus que constrói órgãos, é a mão de Deus que faz crescer ossos, é a mão de Deus que faz crescer semente em útero estéril, é a mão de Deus que nos criou, e aleluia, a palavra de Deus, isso foi o Senhor que fez isso, e isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jó, nas suas aulas, no seu entendimento de biologia, ele vai escrever no capítulo 10, o verso 10, Senhor, tu me vazaste como leite, e me coalhaste como queijo, fez os meus ossos crescerem, e cobriu meus ossos com carne e pele, e me fez homem. Oh, aleluia! Mas aquele boneco, simplesmente, irmãos, com as digitais de Deus, ele não tinha valor algum. Era simplesmente um boneco, não tinha o Espírito de Deus. Então Deus agora vai abraçar o boneco. Deus coloca a sua boca no nariz do boneco e sopra o seu DNA. Coisa linda isso aqui, irmãos. Deus vai dar vida a Adão. Deus vai soprar o seu DNA. E é em nossa saliva que está o nosso DNA. Toda a história da nossa vida está em nossa saliva. Interessante que no Novo Testamento, Jesus usa saliva para fazer 2 olhos no cego do tanque de Siloé. Né? Então Deus traz o DNA, o seu DNA, e coloca em Adão. Então agora eu tenho as digitais de Deus e tenho o DNA de Deus. Por isso que ele diz, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Deixa eu te dizer algo aqui. Você e eu somos obra perfeita de Deus. Oh, eu ouvi 2 aleluia, eu vou melhorar um pouquinho isso aqui. Eu e você somos obras perfeitas da mão de Deus. Você e eu temos o DNA de Deus. Nós temos a digital de Deus. Nós somos a perfeição de Deus para a sua glória. Alguém pode dar um aleluia por isso? Deus então agora constrói. Deus faz esse projeto, a sua imagem e semelhança. Constrói um habitat. E põe Adão para morar. Na parte oriental do Éden, Deus constrói um jardim. Deus constrói ali aquele projeto imenso, coloca o homem ali. Deu como casa a Adão. Aquele jardim, uma terra virgem. Só Deus havia tocado nessa terra. Deus o colocou lá. E a vontade de Deus era dar o melhor para Adão. Deus constrói tudo aquilo e coloca o homem para ser o gerente daquele negócio. E sobre essa ótica aqui, irmãos, eu quero trazer uma breve mensagem sobre 3 períodos de fé de Adão. 3 períodos de fé de Adão. Nessa história, irmãos, Adão nos mostra 3 períodos de sua fé. Embora, eu disse aqui no início, que muita gente não gosta de estudar e analisar a história de Adão, mas a sua vida, a trajetória vai nos ensinar muita coisa. E a primeira coisa aqui que eu aprendo sobre esses períodos de fé de Adão, é o primeiro período da fé na inocência. O versículo 16 e 17 do capítulo 2 vai nos dizer o seguinte: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, 16 e 17, capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, entenda uma coisa. Deus diz para ele, de tudo aqui, irmãos, é teu, mas dessa árvore você não comerás. Ou seja, era como se Adão, irmãos, ele tivesse ali, como se o corpo dele, né, fosse um corpo de glória, exalava glória, expressava glória. Eu ouvi um pesquisador falou uma certa feita que Adão, ele podia, segundo esse pesquisador,
podia mergulhar, é como se Adão pudesse mergulhar nas profundezas do mar, irmãos, que nada acontecia, não morria afogado. Segundo ele, Adão, por ter esse corpo de glória, né? Ou seja, ele tinha o poder de uma fé ali, na sua inocência. Deus conversava com ele, irmãos, ele tinha um contato direto. No final da tarde, Deus vinha, conversava, recebia instruções diretas de Deus. Então Adão tinha essa propriedade, né? E Deus disse para ele: olha, Adão, você pode usufruir de tudo, você pode comer de tudo que está aí, menos daquela árvore, dela eu não quero. Ou seja, Deus deu responsabilidades a Adão, Deus não o privou, deu liberdade de expressão para ele pensar como Deus pensava, agir como ele agia, andar como Deus andava, e falar até. Então Deus limitou, mas não o privou. E essa era a fé da inocência de Adão. Adão tomava conta das coisas de Deus, né? Era o gerente do pai. Deus queria dar o melhor que ele tinha para Adão. E quando entra a mulher na história, que ela ali é posta diante daquela situação com a serpente, a mulher foi atraída pela serpente. Agora eu aprendo aqui uma coisa interessante, que a mulher ali foi atraída, escute, por algo de que ela não precisava. Deus não deu tudo para Adão ali. Deus disse para ele: Adão, está tudo aqui, ó, tudo é seu. Aleluia. E Eva foi atraída logo por algo de que ela não precisava. E aquilo de que ela não precisava foi transformado em, primeiro, concupiscência da carne, ou seja, boa para comer. Segundo, concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. Terceiro, a soberba, desejável para dar entendimento. Oh, glória! Ela foi atraída por uma coisa de que ela não necessitava. E é isso que muitas vezes acontece. Somos atraídos por necessitamos. Muitas vezes a gente acha que é certo para nós. Aos nossos olhos é bom. A nossa vontade, é agradável. Mas será que é a vontade de Deus para nós? Será que é aquilo que Deus quer para nós? E quando isso, irmãos, acontece, veja bem, quando isso acontece, quando somos atraídos, por aquilo de que não precisamos, não necessitamos, é quando o inimigo nos cega. É quando nós ficamos cegos, que a gente não percebe, a gente não consegue observar de que aquilo que nós não precisamos para a nossa vida naquele momento, não está sendo bom para a nossa vida. E quando acaba não sendo bom para a nossa vida, acaba não sendo bom para a nossa casa, acaba não sendo bom para as áreas da nossa vida. E muitas vezes acaba não sendo bom para o nosso matrimônio e para o nosso ministério. Aleluia. Oh, glória. Então eles trouxeram para a vida deles aquilo de que não era necessário e acabou se tornando pecado. E muitas vezes nós trouxemos, irmãos, para a nossa vida, eu quero aqui ilustrar, trazer para a nossa vida muito lixo, muitas coisas que nós não necessitamos, coisas que não precisamos naquele momento, coisas que podiam esperar mais um pouco, esperar a orientação de Deus. Deus, será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que tu está nesse negócio? Será que eu posso assinar isso? Será que eu posso comprar isso? Será que eu posso fazer isso? Será que nós estamos perguntando a Deus se isso é o tempo dele para nós? Oh, glória! Então trazemos isso acumula. E sabe que se torna em erros e muitas vezes vai se tornar pecado. Oh, glória. Aleluia. E sabe o que acontece? Acaba tirando o lugar de Deus na nossa vida. Nos impede às vezes de adorarmos a Deus.
Porque aquilo que a gente adquiriu na hora errada, a gente vai ter que cuidar, vai ter que dar atenção, vai tirar o nosso tempo. Isso acaba roubando o nosso tempo da adoração a Deus, acaba roubando o nosso tempo da comunhão com Deus, da liberdade que nós temos em Cristo. Escute isso: Deus nos deu tudo de bom, irmãos, e tudo que Deus nos deu é bom. Eles não precisavam de nada, apenas fazer a vontade de Deus. Adão tinha uma fé simples, sem mistura. Oh, glória! A nossa fé muitas vezes está misturada, está estragada, contaminada. Mas Deus nessa noite está fazendo nos entender a voltar à fé simples, a fé sem mistura, oh glória, ao primeiro amor. Pastor, o que a palavra de Deus reserva para nós? O escritor aos Hebreus, capítulo 12, 1, 2, vai dizer: portanto, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Se Deus não mandou comprar, não compre, irmãos. Se Deus não mandou fazer, não faça. Se Deus não mandou você adquirir, não adquira. Se Deus não mandou você ir, não vai. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa o tempo dele chegar para a tua vida. Deixa ele falar contigo o que é melhor dele para a sua vida. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Levante a mão e glorifique a Deus. A segunda fé de Adão é a fé da descoberta. O verso 6, o verso 7 vai falar para nós o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eva é seduzida pela serpente, irmãos, e veja o que ela faz. Ela toma os 5 sentidos de Eva. Primeiro, ela toma a audição de Eva. Ela ouviu a serpente. Segundo, o tato. Colocou em suas mãos o fruto. Terceiro, o paladar. Sentiu o gosto. O olfato, antes de comer, ela sentiu o cheiro, óbvio. E por último, a visão. Ela viu, percebeu. São sentidos que mexem com a gente. Satanás conseguiu prender e induzir Eva. Então abriram-se os olhos e conheceram que estavam nus. O que acontece? Eles vão agora descobrir que estão feios. Antes não sabiam. Depois que ela comeu, e os seus olhos foram abertos. Eles olharam para si, descobriram que estavam feios, a ponto de um querer se esconder do outro. Oh, glória! Aí que é a fé da descoberta de Adão. Sabe qual é a fé da descoberta? Eles descobriram que erraram. A fé da descoberta traz para nós o momento em que a gente descobre que erramos, que fracassamos. Descobre o problema. E esse parece que é o nosso maior problema: enfrentar os nossos erros, enfrentar as nossas decepções, enfrentar os nossos medos e os nossos fracassos. Sabe o que isso levou a eles? Fez com que eles, irmãos, não tinham mais prazer
prazer em encontrar Deus na virada do dia, porque eles se esconderam. Descobriram que estavam feios, colocaram folhas de figueira e se esconderam. Não tinham mais prazer em encontrar Deus na virada do dia e ter comunhão com Ele. Aleluia. Olharam para si, viram que estava nus, não quiseram mais desfrutar da comunhão com Deus no final do dia. Tanto que Deus chega no final da tarde e pergunta: Adão, Deus não nos encontrou-os no lugar de sempre. Quando Deus chega naquele dia, Ele pergunta: Adão, aonde tu estás? Olha a pergunta de Deus: aonde tu estás? Lógico que Deus sabia onde estava Adão. Mas Deus pergunta para ele: aonde tu estás? E Deus é tão bondoso e misericordioso que, escute, foi Deus quem procurou por Adão. Não foi Adão que procurou por Deus. Não é isso que diz o texto? Deus é, irmãos, olha como é que o nosso Deus é. Ele foi atrás do pecador. Oh, glória. Deus foi atrás, procurou por Adão. E não foi o pecador que procurou por Deus. Foi Deus que foi atrás. Porque a tendência natural do homem, quando está no erro, quando erra, é o quê? Se afastar da presença de Deus. Porque trevas não se misturam com luz. Então Adão, ao invés de correr para Deus, pedir perdão pelo seu erro, estava simplesmente na justificativa, na defensiva. E com Eva não era diferente. Estava um querendo se defender. E nós, seres humanos, eu me incluo nisso aqui também, somos muito bons, né? Em nos defender. Somos muito bons também em apontar o erro do próximo. Tem horas que parece que nem precisamos de advogado para os nossos problemas, porque nossas teses, elas são tão boas, são tão extraordinárias, de tantos argumentos e desculpa que a gente não precisa. Aleluia. Oh, glória. Mas essa fé da descoberta, ela denuncia o erro. Oh, glória. Denuncia, irmãos, as nossas falhas. Eles estavam se defendendo, se protegendo da vergonha um do outro. Você não vai ver em momento algum de Adão dizendo para Deus: não, Deus, eu comi, comi também. Não. Foi mais fácil para ele culpar quem? Deus e a mulher. Olha o que Adão diz: não, Senhor, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E a mesma coisa com Eva. É como se Eva dissesse para ele assim: ué, por que você não falou que não era para fazer? Né? Ou seja, olha a troca das coisas aí. Mas a fé da descoberta fala conosco que é um período para ajuste. Oh, glória. A fé da descoberta, ela vem sobre nós para um período para ajustar, para consertar o que está errado, para colocar no lugar o que está fora, para arrumar a casa, porque o que está fazendo, aleluia, muitas vezes a gente tem que botar para fora, expelir aquilo que está fazendo mal para nós. A gente tem que expelir de dentro de nós, aleluia. E Deus, na fé da descoberta, Ele quer transformar-nos. Ele quer nos limparmos. Porque em momento algum Deus está interessado em apontar aonde você errou. Em momento algum Deus não está interessado, aleluia, em desenhar e dizer: olha, foi aqui. Não, meu querido. Deus está interessado em ajustar as coisas. Deus está interessado em colocar tudo em ordem. Porque isso aqui é do ser humano. A primeira coisa que a gente faz é a gente fugir da presença de Deus.
Quando a gente está no erro, quando a gente está com alguma coisa desajustada, a primeira coisa é a gente fugir dos nossos problemas, das responsabilidades. Foi o que Adão fez. Mas uma coisa eu entendo nesta noite: não adianta fugir dos problemas. E outra coisa, de Deus ninguém consegue se esconder. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado aí, diga: de Deus não tem como fugir, irmãos. Do teu problema você foge momentaneamente, mas de Deus... Salmista no Salmo 139 diz: para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, tu ali estás também. Se tomar as alvas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece as nossas ações. Deus conhece as nossas palavras. Deus conhece as nossas motivações. É Ele que sonda o meu coração. Ele sabe das tuas vontades. Ele nos cerca por trás. Ele vai diante de nós. Ele coloca a sua mão em nós para nos conduzir. E o salmista é como se estivesse dizendo: aleluia, se eu for para longe tu me encontra, se eu vier para perto tu me acha, aleluia. Mas o salmista vai falar também do cuidado de Deus com nós, aleluia. Se eu cair ele me levanta, se eu fracassar ele estende a mão para me ajudar, aleluia. Se eu chorar ele me consola, se eu errar ele me perdoa, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode levantar a sua mão direita para o céu, você pode levantar a sua mão esquerda. Deus está com as suas mãos estendidas ao teu socorro nesta noite. Oh, Rabachandarábia. Oh, Rabachandarábia. Esse é o nosso Deus. É um Deus de amor. E o terceiro período, a fé de Adão, é a fé da superação. Aleluia. Deus entra em cena. É como se Deus olhasse para os dois, os vendo nus, como se Deus estivesse dizendo: vocês estão muito feios assim. Oh, glória. É como se Deus olhasse para ele, para os dois, e dissesse: vocês não estão da maneira que eu quero que vocês estejam. O que Deus faz? A resposta de Deus à fé de Adão e Eva foi tirar os panos frágeis feitos por mãos humanas e vesti-los com roupas de mãos divinas. Sabe o que é isso? É quando Deus está dizendo: pelas mãos dos homens não adianta. Eu vou tirar as mãos dos homens e vou colocar o meu poder e as minhas mãos sobre vós. Tem momentos que a mão do homem não vai nos ajudar, é a mão de Deus que vai ao nosso socorro e nos ajudar. Primeiro eu vou dar roupa nova para vocês. Foi o que Deus estava dizendo para eles. Verso 21. E Deus os cobriu de pele. Deus os cobriu com seu amor. Aleluia. Deus não queria deixá-los descobertos. Deus não queria deixar eles daquela forma. Deus os cobriu de pele, mostrou o seu amor para eles e disse: eu vou cuidar de vocês. Eu vou cobrir vocês com o meu amor. Deus amaldiçoou a serpente, mas não amaldiçoou nem Eva e nem Adão. Por quê, pastor? Deus nos amou primeiro, a ponto de entregar o seu único filho por nós.
E esse amor é tão grande, a ponto de perdoar os pecados da humanidade. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão, o seu Espírito fluir aqui em nós hoje. O seu amor é capaz de nos cobrir a nossa vergonha. Quem sabe você está aqui olhando para mim e indagando em sua mente, mas pastor, como é que eu faço agora? Será que tem jeito para consertar tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que eu fiz, todas as besteiras que eu já falei, que eu pensei, todas as burradas que nós já fizemos? Aleluia. Será? Se eu puder, até aquelas que se eu pudesse voltar atrás, eu consertava tudo. Mas o nosso Deus, Ele não está olhando pelo que você já fez ou deixou de fazer. Tudo que não presta que você já fez ou deixou de fazer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele tem sempre uma segunda chance para nos oferecer. Eu ouvi 2 aleluia, eu vou melhorar isso aqui, aleluia. Ele tem poder para perdoar as nossas falhas, os nossos pecados e nos dar uma nova vida nele. Porque o diabo é assim, ele só vem para acusar, ó, tá vendo? Olha o que você fez. Olha como é que você está. Você está descoberto, está feio. Esse é o seu trabalho. Você está dessa forma, você não vai a lugar nenhum. Você está desse jeito aí, não tem mais saída. Mas o nosso Deus, Ele tem esse poder de escrever uma nova trajetória para nós. Ele está dizendo, João escreve: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele ainda é tão tremendo que Ele pega os teus pecados lá e vai jogar no fundo do oceano. E Ele faz do jeito que ninguém vai conseguir achá-los. Sabe o que Deus está dizendo? Ele vai deletar tudo da sua vida. Não vai ter mais acusação sobre a tua vida. Deus vai apagar e jogar lá no fundo do oceano. Olha o que ele diz em Isaías 43. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Só para completar isso aqui, Miqueias 7,19, ele vai dizer: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os pecados da profundeza do mar. Eu ouvi 3, glória a Deus. Eu vou melhorar isso aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Não desista da tua vida por causa de um erro. Não desista da tua família por causa de um erro. Não desista do seu ministério, dos seus projetos. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que você vai sair dessa. Deus não vai te desamparar, porque Ele é o Deus das oportunidades. Eu gostaria que você fosse mão de Deus agora e pegasse na mão desse crente aí, seja a mão de Deus. Diga para ele: Deus é o Deus das oportunidades. Diga para ele assim: não desista de nada, meu filho. Fica firme, porque Deus já chegou ao teu socorro. O socorro de Deus já chegou na tua casa. O socorro de Deus já chegou no teu trabalho. O socorro de Deus já chegou na tua família. Rabachandarábia. Adore ao Deus que chega na hora certa. Oh, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Deus disse assim: eu vou ter que tirar vocês daqui. A consequência estava lá. Eles iriam trabalhar. Adão iria trabalhar, comer o pão do suor do seu rosto. Mas Deus não iria deixá-los desamparados.
Há uma promessa de restauração de Deus para a sua vida. Há uma promessa de restauração de Deus para a sua casa. Há uma promessa da restauração de Deus para os teus projetos. Erei, curamassi, reminácia. Eu quero que você entenda uma coisa, que você tem condições de superar isso, esta fase difícil que você está passando. Você tem condições de superar esta fase. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus nessa noite? Então nenhuma condenação há para a sua vida. Sabe o que eu quero dizer? Que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma vai chegar à tua casa, porque Deus, Ele tem poder para cuidar da sua família. Se você pode se alegrar nessa hora, se alegre. Talvez disseram para você que não tem jeito, não tem saída, mas eu vim aqui pregar um Jesus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo decide, que tudo tem jeito. Ele tem a saída. Oh, aleluia, fique de pé se você crê nisso, por favor. Fé da superação. Deus não nos fez, irmãos. Embora, como foi dito aqui várias vezes, os momentos difíceis chegam, as fases difíceis chegam, mas Deus não nos fez, irmãos, para nós sermos igual a esse mundo que perece. Deus nos fez para ser diferente. Não somos obra do acaso. Somos produtos originais de Deus. Temos o seu DNA. Somos originais. Obra perfeita do Deus perfeito. Oh, aleluia. Você é obra perfeita do Deus perfeito. E essa fé da superação, irmãos, tem momentos que ela foge de nós, né? Ela escapa muitas vezes entre nossos dedos. É óbvio que em alguns momentos anteriores você já recebeu palavras de fé, alguém já deve ter dito para você, não, você vai superar isso, mas os dias se passaram, as semanas, ou quem sabe meses, e é como se essa fé escorresse sobre os seus dedos, fugisse. E nós somos seres humanos, tem hora que dá vontade da gente, acho que, abrir um buraco no chão, colocar a cabeça lá e não sair mais de lá. Mas o Espírito do Senhor, Ele está me dizendo aqui, ao meu coração, ministrando ao meu coração, aleluia, que existem vidas aqui em nosso meio, que o Senhor está mandando eu liberar essa palavra para a tua vida. Do jeito que está não vai ficar. Você vai passar por mais essa situação. Você vai passar por essa, e do outro lado vai cantar o hino da vitória. Eu tenho essa fé e convicção disso, que isso é só uma fase. E talvez você entrou aqui hoje, na Filadélfia da freguesia, por aquelas portas, esteja ouvindo e dizendo, pastor André, essa história de Adão reflete em mim. Eu gostaria de ter feito algumas coisas melhores, algumas coisas bem feitas, mas a minha incapacidade ou a minha displicência me levou ao erro. E parece que isso travou você de uma forma, você não consegue dar mais um passo. E o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para ministrar isso ao teu coração, para que você não pare, continue dando passo, um passo após o outro, um passo após o outro. Porque esta caverna que você está, você vai sair dela rapidinho. Deus manda eu lhe dizer, aleluia,
que hoje Ele te trouxe pão e água para você comer e beber e continuar caminhando a tua caminhada, a tua fé e a tua jornada. E o que Deus faz agora, pastor? Nesta noite o Senhor está marcando essa data aqui, 31 de julho, que é o marco da sua vida. Hoje eu não sei como Deus vai trabalhar, como Deus vai agir, de que jeito Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei: Ele vai agir ao teu socorro. Pastor, o que eu preciso fazer? Ter fé. Ter fé e atitude. Qual é a atitude? Me colocar no altar de Deus e dizer: Deus, eu preciso que Tu haja em minha vida. Talvez você veio aqui hoje e está nessa situação, entregue, parado, tudo parado, mas o Deus de Israel veio ao teu socorro hoje. Por favor, permita-me aqui saber se tem alguém aqui nessa condição. Pastor, eu entrei aqui hoje, mas está tudo parado, tudo travado, não vejo saída. Deus está dizendo: hoje Ele chegou ao teu socorro. Eu quero que você saia do seu lugar com fé, porque nós vamos orar por você aqui no altar de Deus. Vamos orar por você aqui agora, e Deus vai agir ao teu socorro. Ele sempre age. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Diga: Deus sempre age. Deus não deixa ninguém desamparado. Fala isso com força para ele, irmão, com propriedade. Diga para ele assim: ó, o salmista nunca viu o justo desamparado mendigar a sua fé. Então, se você, meu filho, está aqui hoje, é mais do que vencedor, você também não vai ver ninguém desamparado e mendigar a fé, porque esse é o nosso Deus. Tem alguém nessa condição? Quero orar por você agora. Aleluia. É o Espírito de Deus, irmãos, que faz isso. E eu sei que o Espírito de Deus está movendo dentro de você, está dizendo: você está desse jeito. Deus não está aqui, como eu disse, para culpar ninguém, irmãos. Deus não faz isso. Deus não é Deus de vergonha. Deus não envergonha seus servos. Deus não envergonha os seus. Ele quer te cobrir hoje. Aleluia. Ele quer te cobrir com o seu amor. Aleluia. É desse jeito que o Espírito trabalha, irmãos. E o Espírito vai trabalhando, dizendo: você precisa mais. Você precisa, aleluia, se colocar diante da minha brecha, da minha presença. Porque Deus quer fazer infinitamente mais, irmãos. Muito mais do que você já pediu a Ele. Ele quer fazer muito mais. Ele quer projetar a sua vida. Deus tem coisas grandes que você ainda não viu, não subiu ao coração do homem, e nós não ouvimos. É isso que Deus tem para nós. Deus é o Deus dos segredos, irmão, do secreto, de coisas assim que, sabe, faz a gente ficar perplexo quando Deus faz coisas. Sabe por quê? Porque Ele tem. Deus não trabalha do jeito que a gente quer. Deus não vai trabalhar com a tua ótica. Deus muitas vezes não vai trabalhar com o teu querer, com a tua capacidade, não. Deus muitas vezes não precisa da capacidade humana, aleluia, porque o que Deus faz, irmãos, Ele faz no céu, Ele faz na terra, acima dela, além da nossa capacidade e do nosso entendimento. Ele é Deus, simples assim. Ele é Deus, e quando Ele quer fazer, Ele faz no estalar de dedos. Quem sabe você está aqui hoje nesse culto e Deus já está agindo a teu favor lá no teu matrimônio, na tua esposa, nos teus filhos. Quem sabe Deus está tocando em alguém que precisa. Quem sabe por causa de você aqui hoje, Deus não está salvando alguém da tua casa. Eu tenho esta certeza por causa da tua fé. Ai, como nasce, por causa da tua fé de vir aqui hoje, Deus vai salvar alguém lá na tua casa.
Oh, aleluia, eu vi alguém aqui dar 3, aleluia, eu vou melhorar isso aqui, por causa da tua adoração hoje, por causa da tua disponibilidade em vir aqui, Deus está dizendo, eu faço, eu movo os céus e movo a terra ao favor dos seus.